Olá, doutores! Como vão, os senhores? Eu espero que estejam todos bem. Conforme nós conversamos na nossa última aula, né? Vamos deixar os nossos vídeos gravados. Hoje nós vamos falar de contestação e reconvenção. E depois eu vou deixar os vídeos gravados e tal, vou dar o tempo para vocês assistirem. Depois a gente vai lá para o nosso Collaborate para nós fazermos para nós tirarmos as nossas dúvidas, sanarmos todas as nossas dúvidas. Certinho, doutores? Ótimo. Vamos lá, então? Bom, na nossa última aula nós falamos só para fazer uma breve recapitulada, né? Na nossa última aula nós falamos de petição inicial, falamos dos requisitos da petição inicial, e depois que nós falamos desses requisitos da petição inicial, nós falamos também da possibilidade do magistrado mandar emendar essa petição inicial, e caso a petição inicial não seja emendada no prazo hábil, a ação poderá ser extinta sem o julgamento do mérito. E aí, depois, vamos imaginar, teve a petição inicial, ela foi deferida, ou ainda tinha alguma coisa para ajustar, tinha algum ponto para ser ajustado, esse ponto foi emendado, ajustou. Procedimento seguinte, a citação, nós já falamos de citação, tá? E depois da citação, nós teremos ao momento em que esse réu, essa figura requerida, ela deverá apresentar a sua contestação. Então, objeto da nossa aula de hoje, não é? Artigo 335, isso. Artigo 335 e seguintes do CPC. Olha lá. Vamos dar uma olhada, então? Vamos ler, não é dar uma olhada, mas a gente vai ler o artigo 335 do CPC. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Aí, nós temos a data da contestação, já a gente volta para ler. Mas o que eu quero primeiro que vocês guardem a respeito da petição inicial. Da contestação. A contestação, ela é nada mais do que a resposta. Tirar o negrito aqui. A resposta do réu, ou seja, contestar nada mais é do que fazer essa resposta do réu. Assim, ó. Contestação igual a resposta do réu. Aí, nós vimos que nós temos um prazo. Qual é o prazo para contestar? Prazo para contestação: 15 dias. Prazo de 15 dias para que seja feita essa contestação. O que nós precisamos lembrar? Prazo dentro do processo civil, contado em dias úteis. Então, aqui, 15 dias úteis. Mas eu posso. Saiu a publicação ontem, eu já quero fazer hoje. Posso fazer? Claro! Não tem problema nenhum em você fazer essa resposta antes. O que você não pode é deixar para depois, tá bom? Agora, olha um outro ponto importante que nós acabamos de ler no caput do artigo 335. O caput do artigo 335 diz pra gente, olha lá, o réu
poderá, ou seja, o réu poderá oferecer a contestação. E eu vivo dizendo para vocês, prestem atenção no verbo, não é? Ele poderá. Diferente de quando nós estudamos a petição inicial, que lá na petição inicial, no caput do 319, nós temos a seguinte frase: a petição inicial indicará, ou seja, ponto. Ela tem que indicar, deve indicar, necessariamente ela indicará. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui a contestação, vou até fazer uma marcação aqui para vocês. Contestar é um ato subjetivo. Isso. É um ato subjetivo do réu. E por que eu digo para vocês que é um ato subjetivo do réu? Ele pode contestar ou não. Ou seja, não é? Vou marcar aqui, ó. Ou seja, ele pode ou não fazê-la. Pode ou não contestar. Isso. Tá bom. Então, olha, o réu, ele não é obrigado, ele pode oferecer a contestação. Dessa forma, a contestação, a gente pode dizer que a contestação é uma faculdade do réu. Tá bom? Ele tem esse poder de escolha. Só que a gente precisa pensar numa outra coisa. Tá bom, é uma faculdade dele, ok, tudo bem. Só que a partir do momento que ele não contesta, se não houver a contestação, esse réu será considerado revel. Então, vou pôr aqui uma observação. Não havendo... Não havendo contestação, não é? Ou defesa, o réu será considerado revel. Bom, e o fato do réu ser considerado revel vai fazer o quê? O que significa? O que significa dizer que alguém é considerado revel? Significa que, para o autor, isso é ótimo, porque é como se todos os atos indicados, todos os fatos e fundamentos jurídicos indicados na petição inicial, é como se o réu, se o requerido concordasse com todos aqueles fatos. Não havendo a contestação, ocorrerá a revelia, e a revelia nada mais nada mais importa do que o fato de todas as alegações arguidas na petição inicial, elas serão consideradas verdadeiras. Certo? Tranquilo? E aí, para a gente continuar no artigo 335, nós temos aí a seguinte situação. Vamos olhar quando que o réu poderá apresentar a sua contestação. Olha lá. O réu poderá oferecer, 335, tá? O réu poderá oferecer contestação por petição
no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data, ou seja, o prazo para apresentar a contestação é de 15 dias úteis e aí nenhum de vocês tem dúvidas. Mas de quando começa a contar o prazo, de quando começa a correr esse prazo para que o réu faça a apresentação dessa contestação? Do dia da distribuição da ação? Aí não, né? Aí acho que todo mundo já achou, não, calma aí. Se distribuir pode demorar um tempão para citar. Não. Ah, do dia da citação? Da citação tem um raciocínio plausível para isso. Do dia da citação, do dia da juntada do AR, do dia da juntada do mandado de oficial de justiça, de quando? De quando? Vamos olhar? Olha lá. Inciso 1. Da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. Ou seja, lembra que nós já vimos que na petição inicial, o autor deve dizer se ele quer ou não a realização de audiência de conciliação e mediação. Pensa que o autor disse, sim, eu quero a mediação ou conciliação. Nesse caso, o juiz vai marcar essa conciliação. Aí, marcou a audiência de conciliação ou de mediação, não é? O prazo vai começar a fluir depois da realização dessa audiência. Por que depois da realização dessa audiência? Porque, olha, se eles se conciliarem, se eles entrarem num acordo, desnecessário a produção de uma contestação. Mais que isso, desnecessário que mais um arquivo seja juntado ao processo. Desnecessário não é que tenha lá mais acúmulo de trabalho. Porque querendo ou não, mas o processo é eletrônico, né? Sim, processo eletrônico. Só que o processo eletrônico, a partir do momento que você faz a juntada de uma petição, um servidor tem que parar, ele vai lá, analisa essa petição, faz a juntada dessa petição. Porque não é automático, você coloca no sistema e automaticamente está lá. Então, é uma forma, não é, de agilizar, de dar menos trabalho. E mais que isso, tem o outro lado. Sabe qual é o outro lado? O réu, não é? Ele fica pensando assim, puxa vida, se eu fizer o acordo, se eu fizer essa composição, se eu fizer essa transação, não vai ser necessário fazer a minha contestação. Puxa vida, olha, já ganho tempo, já ganho dinheiro, enfim. Então, existe também essa possibilidade de incentivo ao réu. Bom, mas o que eu preciso que vocês saibam? Foi agendada uma audiência de conciliação. Se as partes não se conciliaram, óbvio, não vai ter mesmo que apresentar a contestação, porque as partes entraram no acordo, esse acordo vai ser homologado, tá? Agora, se as partes não entraram no acordo, o que nós teremos? O dever de apresentar essa contestação. Dever não, né? A possibilidade. Porque, olha, pensa bem, se não entraram no acordo, mesmo não entrando no acordo, havendo audiência de conciliação, não conciliando, mesmo que lá na conciliação o réu diga o seguinte, olha, senhor conciliador, se a conciliação for feita por um conciliador, por um mediador, ou ainda que seja pelo magistrado, não adianta lá na hora, porque agora dizer assim, isso não é verdade, isso que ele está alegando é uma falácia, não procede, isso não vai resolver. Sabe por quê? Porque a audiência de conciliação é para conciliar, não é para ficar discutindo o mérito, não é para discutir se aquilo que está alegando é verdade, se não é verdade. Não é isso que vai ser analisado nesse momento. A audiência de conciliação e mediação, ela é apenas e tão somente para tentar
tentar fazer uma composição entre as partes, tá bom? Mas não existe não é um momento oportuno para fazer eventuais discussões de mérito, tampouco para ouvir testemunhas. Tanto que quando a parte recebe a citação e existe o agendamento de uma audiência de conciliação, na própria citação estará lá discriminado que será uma audiência apenas de conciliação, que não precisa levar testemunhas, enfim. Agora, se atentem porque alguns juízes, alguns tribunais, o próprio juizado especial civil, né? Ele diz o seguinte: olha, deverá ser apresentada a contestação até o momento da audiência. Existe essa possibilidade, tá bom? Então, se atentem à citação. Uma outra coisa, por que isso no juizado especial? Porque juizado especial tem aquela questão de celeridade processual, ele é mais simples, ele é mais célere. Via de regra, as pessoas quando ingressam com uma ação no juizado especial e tem audiência de conciliação, é uma audiência de conciliação, instrução e julgamento, ou seja, é um 3 em 1, é um combo. Então as partes são chamadas, olha, fulano, você tem acordo, doutores, tem acordo, não tem? Lembra que também no juizado especial a pessoa não precisa estar necessariamente assistida por um advogado. Então, o que nós teremos? Teremos a seguinte situação: a audiência é para tentar conciliar. Olha, senhores, tem possibilidade de conciliação? Não, excelência, não tem possibilidade de conciliação. Ok, juntou a contestação? Sim, juntou a contestação. A contestação está lá. O magistrado vai, olha a contestação. Aí tem testemunhas a serem ouvidas? Sim, tem testemunhas a serem ouvidas. São ouvidas essas testemunhas e inclusive as partes, se o juiz entender que é necessário ouvi-las, e depois disso já já existe o julgamento. Teoricamente, as partes deveriam sair de lá com o caso sentenciado. Mas olha, eu já movi uma ação no juizado especial, já participei, já tive conhecimento, já tive acesso e não vi isso não. Ok. O que eu estou dizendo para você é que, desculpa, na prática pode haver algumas divergências, em relação à teoria. Na teoria, no juizado especial, a parte deveria já sair com essa sentença em mãos. Mas teve uma audiência, eu até fui testemunha e o juiz não sentenciou. Ok. Ele pode fazer isso? Pode. Não deveria, mas pode. Existe essa prerrogativa, tá bom? Certo? Ok. Então, nesse caso, não havendo a conciliação, nós teremos... Não havendo conciliação, a parte terá sim a parte poderá apresentar a sua contestação no prazo de 15 dias. O prazo começa a contar, então, da não conciliação. É como se as pessoas saíssem da audiência de conciliação, as pessoas já saem intimadas de que, olha, o prazo para o réu apresentar a sua contestação é de 15 dias, contados a partir de hoje. Então, exclui o primeiro dia, não é? O dia da audiência não conta. Vamos imaginar que fosse hoje. Essa audiência foi hoje. Então, hoje é dia 28. O prazo começa a contar a partir de amanhã, dia 29, porque amanhã é dia útil, tá bom? Certinho? E aí, 15 dias úteis. Olha lá. Inciso 2. Do protocolo de pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando, na hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1. Por que isso? Olha o que fala o 334, parágrafo 4º, inciso 1.
A audiência não será realizada. Parágrafo 4º. Se ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse na composição consensual, ou quando não se admitir a autocomposição. O que significa isso? Significa o seguinte: lembra, o autor pede na petição inicial para que para que haja audiência de conciliação, porque o autor tem interesse na conciliação. Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o réu não tem interesse na audiência de conciliação. Ele pode peticionar dizendo que não tem interesse na audiência de conciliação? Sim, ele pode peticionar dizendo que não tem interesse na audiência de conciliação. Se ele não tem interesse na audiência de conciliação, o que nós temos? A partir do momento, olha lá, do protocolo. Então tá bom, olha, presta atenção no inciso 2. A partir do momento do protocolo do pedido de não realização de audiência, começa a contar o prazo, tá bom? Tá aí o prazo para apresentação da contestação, que também será de 15 dias. Olha lá, o inciso 3. Prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. E o que está lá no 231? Vamos olhar no nosso artigo 231, forma de citação. Olha lá. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo, olha lá, a data da juntada aos autos do aviso de recebimento ou quando da citação ou intimação for pelo correio. Olha lá, aqui a gente está falando de citação e de intimação. Seguinte, conforme, se, lembra, a gente falou do 335, inciso 1. 335, inciso 1, o prazo começa a contar a partir do momento da não conciliação em audiência de conciliação ou mediação. O prazo para apresentação da contestação começa a fluir, não é, desse prazo, desse momento. Agora, se houver o pedido para que não haja audiência de conciliação por parte do réu, começa a contar da data do protocolo. Agora, e se não for nem essa situação nem a outra? Nenhuma das duas, do inciso 1 e do inciso 2 do artigo 335. Aí a gente vai lá para o 231. O artigo 231, ele traz para a gente: salvo disposição em sentido diverso, considera-se o começo do prazo, ou seja, o prazo começa a fluir a partir de que dia? Da data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou intimação for feita pelo correio. Opa, para aí. Então, olha que interessante e cuidado, porque isso pode ser uma pegadinha, enfim, para eventuais provas. O prazo, então, se eu recebi a minha citação ou intimação pelo correio, não vai ser do dia que eu recebi. Mas o dia que eu recebi, eu tive que assinar, o carteiro veio e disse: olha, por favor, Alessandra, assina aqui para mim, põe seu RG, por favor, assina de forma legível. Ok, ele pode até ter feito isso, mas o meu prazo começa a contar a partir do momento que esse aviso de recebimento assinado foi juntado aos autos. Então, pode acontecer uma situação onde eu receba uma citação, eu receba uma intimação hoje,
Mas isso esse AR será juntado aos autos daqui uma semana, 10 dias, 15 dias. Já vi situações de 30 dias. Benefício para o réu, né? Mas, então, é da data da juntada do aviso de recebimento nos autos, certo? Não se esqueçam disso. Olha lá, o inciso 2 do 231. Da data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for feita pelo oficial de justiça. Ou seja, pensa que essa citação ou intimação, ao invés de ser feita pelo correio, seja feita pelo oficial de justiça. Se for feita pelo oficial de justiça, começa a contar a partir do dia da juntada desse cumprimento do mandato, cumprimento positivo do mandato, ou seja, esse oficial de justiça localizou o réu, esse réu está ciente dos termos da ação, aí ele vai lá e junta isso. Também pode demorar, a pessoa pode ser citada hoje, dependendo de como o oficial de justiça se programa e da quantidade de trabalho que ele tem, enfim, essa juntada pode demorar alguns dias. Tá? Então, por isso, a partir do momento que a pessoa recebe a citação ou intimação e ela quer contestar, já é bom ela já ficar de olho, já procurar o advogado e ficar de olho para apresentar essa contestação tempestivamente, ou seja, dentro do prazo, certo? Olha lá, o inciso 3. Da data da ocorrência da citação ou intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou chefe da secretaria. Caramba, mas como assim? O escrivão ou o chefe da secretaria, o cartorário pode fazer a citação ou intimação? Pode, claro que pode. Eu até conversei com vocês, nós falamos, imagina que eu sei que alguém distribuiu uma ação em face da minha pessoa, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, quero ter conhecimento do que está efetivamente nessa ação. Eu sei que está na primeira vara civil do Tatuapé. Aí eu vou ao fórum, não é? Levo um documento com identificação, chego no balcão e digo para a pessoa, lá para o cartorário da primeira vara. Olha, é o seguinte, eu sei que tem uma ação aqui em face da minha pessoa. Me mostra seu documento. Você entrega seu documento, ele vai lá, confere direitinho e fala, nossa, é verdade, dona Alessandra, tem sim uma ação em face da senhora. Aí eu digo o seguinte, ele vai me dizer o seguinte, eu falo, então tá bom, mas senhora, é segredo de justiça, né? A senhora quer tomar ciência? A partir do momento que eu digo sim, eu quero tomar ciência, o próprio escrevente ou chefe do cartório, por isso que o inciso traz dessa forma, ele vai dizer para mim assim, ok, dona Alessandra, então aqui ó, assina aqui, a senhora está tomando ciência, viu? Ou seja, o que significa isso? Significa que eu, Alessandra, estou tomando ciência. E aí, lembra que a gente já estudou que um ato processual, o princípio da fungibilidade, da conversibilidade, que se um ato processual foi feito de forma diversa do que a lei reza, se ele não prejudica nenhuma das partes, ele será válido. Nesse caso, a citação ou a intimação será feita de forma diversa do que está na lei. Só que vai prejudicar alguém? Não. Sabe por quê? Porque para o autor é ótimo, porque já agiliza o processo. Para o fórum em si, para o poder judiciário em si, melhor ainda, porque assim não precisa mandar um AR, não precisa mandar o oficial de justiça e já agiliza. Quem poderia ser o eventualmente prejudicado? Por quê? Porque vai começar a contar o prazo. É o réu. Mas lembra que eu disse que eu no balcão, eu falei, não, tudo bem, eu quero tomar ciência. Se eu estou de acordo, eu que seria a única pessoa prejudicada, vai ter validade esse ato? Sim, vai ter validade esse ato. E o meu prazo de 15 dias para fazer essa contestação começará a fluir a partir dessa ciência, da data da ciência. Certinho, doutores? Olha lá,
Inciso 4. Do dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou intimação for por edital. Olha, a gente já falou que algumas citações ou intimações, se a pessoa está em lugar em lins, a gente brinca, né? Que está em lins, lugar incerto e não sabido, essa pessoa pode ser citada ou intimada por edital. A partir do momento que ela é intimada por edital, o juiz vai lá e concede esse prazo, tá bom? Então, o prazo vai começar a fluir depois do prazo que for dado no edital. Porque lá no edital, o edital teoricamente ele serve para dar ciência para a parte, não é? Agora, o que alguns estudiosos do direito criticam, inclusive é o fato de que quem de nós pega o jornal e fala: ai, olha, acabei de acordar. Então, acabei de acordar, tomei meu café, agora o que eu farei? Agora eu tenho que fazer uma coisa mega importante. Nossa, como eu não pensei nisso. Vou pegar o jornal e olhar se tem algum edital falando a respeito da Alessandra. Vamos ver, não. No jornal de papel quase nem tem mais, né, Alessandra? Não viaja. Ok. Tá bom, vou entrar lá no Diário Oficial, vou entrar nos principais jornais da minha cidade, ou entro no Diário Oficial mesmo, para agilizar. Entro no Diário Oficial do dia, dou lá um Ctrl F e tento localizar o meu nome. Quem faz isso? Ninguém. Ou seja, o edital, eu entendo o edital como uma falácia, mas é a única forma que o legislador encontrou de dar publicidade, tá bom? Então, o prazo começa a contar a contagem do prazo seguirá as regras desse determinado edital. Então, se o edital está dizendo que, olha, depois de 10 dias começa a contar o prazo, começa a fluir o prazo, não é? Vai ser de acordo com essas regras do próprio edital, tá bom? Por quê? Porque lá, que o juiz dá uma dilação do prazo, tá bom? O juiz dá essa dilação de prazo. Até porque o edital, ele tem essa função de dar ciência para a parte e para toda a sociedade. Porque, de repente, eu, Alessandra, não vejo. Mas, a mamãe estava lá, mamãe olhou e falou: nossa, olha, uma citação ou uma intimação para minha filha, vou avisá-la. Então, por isso que o juiz pode dar essa dilação. Aí ele dá essa dilação, depois dessa dilação, começa a contar o prazo. Então, vamos imaginar que lá no edital o juiz deu a seguinte ordem, que a professora Alessandra, não é? Ela está sendo citada através desse edital e depois de 10 dias, a contar da data da publicação, começará a fluir o prazo. Então, olha, depois desses 10 dias, no primeiro dia útil subsequente, começa a fluir o meu prazo para apresentar essa contestação, tá bom? 5. O dia útil seguinte a consulta ao teor da citação ou da intimação ou do término do prazo para que a consulta se dê quando a citação ou intimação for eletrônica. O processo eletrônico, ele tem citações e intimações eletrônicas. Aí a pessoa tem que ir lá e acessar. Se houver, não é? Normalmente as intimações eletrônicas, elas são todas feitas na figura do advogado, não é? Porque o advogado já tem todo esse mecanismo de diariamente acessar todas as publicações no Diário Oficial, enfim, fica mais fácil. Agora, para as pessoas comuns, é mais difícil essa situação, sem estar com o advogado constituído. 6. Da data da juntada da comunicação de que se trata o artigo 232, não havendo esse
A data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou intimação se realizar em cumprimento de carta. Ou seja, nós temos a possibilidade da citação da pessoa ou intimação ser feita através de carta. Ah, mas Alessandra, você não falou a respeito de citação pelo correio? Não, falei, mas pelo amor do Senhor Jesus. Uma coisa é citação pelo correio, outra coisa é citação por carta. Que carta está falando aqui? Que carta seria essa, hein? Lembrei, eu sei que você lembrou. Eu tenho certeza que você lembrou. Carta precatória ou rogatória. Carta precatória, quando a pessoa, o réu, reside em território nacional, mas em comarca diversa da qual a ação foi distribuída, e carta rogatória, quando a pessoa será localizada, o réu será localizado fora do país, tá bom? Então, são dessas cartas. Desculpa. Olha lá. Da data de publicação, quando a intimação se der pelo diário da Justiça, impresso ou eletrônico. O dia da carga, quando a intimação se der por meio de retirada dos autos em carga do cartório ou da secretaria. O que é retirar os autos em carga? O que é fazer carga dos autos? Aqui pra gente é mais difícil. Por que vai ser difícil essa situação? Porque fazer carga é ir lá, pegar o processo físico. Isso, vou lá, faço carga. Eu retiro o processo físico. Vou lá, retiro o processo físico do cartório. Mas para eu retirar esse processo físico do cartório, não é? A pessoa toma ciência, enfim, retirou, vai começar a contar, a fluir o prazo. Certinho, doutores? Ótimo. Então, olha, voltando lá para o nosso artigo 335, nós falamos então de quando esse prazo começa a fluir. Só que, olha, nós temos uma outra situação importante que a gente precisa considerar, que estão lá nos parágrafos. Vamos dar uma olhada? Olha aqui. Em caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do artigo 334, parágrafo 6º, 334, 6º, havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização de audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. Vamos pensar? Então, se houver desinteresse, tem que ser para todos. O termo inicial previsto no inciso 1 será para cada um dos réus a data da apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Ou seja, primeiro, o que é um litisconsórcio passivo? Litisconsórcio passivo é aquele litisconsórcio, ou seja, onde há duas ou mais pessoas num dos polos da ação. Mas como esse é passivo, ou seja, nós teremos duas ou mais pessoas no polo passivo dessa ação. E aí, vamos imaginar o seguinte: moveram uma ação em face da Alessandra, moveram uma ação em face do João e do Pedro. Estamos nós três, Alessandra, João e Pedro, no polo passivo dessa ação. Nossa, eu recebi a citação, eu já fiquei muito brava. Já peticionei nos autos dizendo o seguinte: eu não quero audiência de conciliação, não tenho interesse em audiência de conciliação. Aí, o Pedro, ele até, todos nós recebemos no mesmo dia, mas o Pedro, ele é mais sossegado. Ele fala, não sei, vou pensar. Ai, gente, desculpa. É que eu não aguento mais falar pra câmera.
quero a aula, eu quero minha sala, eu quero vocês, entendeu? Volta, que eu tô surtando. Volta então. Então, olha, pensei que o Pedro deixou, falou, eu vou pensar se é isso mesmo que eu quero, se é isso que eu quero, se é isso que eu não quero. Aí ele faz isso só depois de 5 dias. E o João faz isso depois de 10 dias. E essa audiência está marcada lá para julho. Opa, a data, olha como o inciso, ele é claro, a gente só tem que ir lá e fazer as devidas pesquisas. Mas olha, no caso de litisconsórcio, o termo inicial previsto no inciso 1, ou seja, o prazo começa a fluir, será para cada um dos réus a data da apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento. Então, olha, pensa, a professora Alessandra fez esse pedido hoje, o meu prazo começa a partir de hoje, não é? Mas eu excluo hoje, começo a contar só amanhã. Se o Pedro fez daqui 5 dias também, então, teremos datas diferentes? Sim, teremos datas diferentes, ok? Agora, em relação ao inciso 2, em relação a parágrafo 2º, desculpa. Parágrafo 2º. Quando ocorrer a hipótese do 334, 4, mas aqui é o inciso 2. 334, 2, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação ao réu, ainda não citado, o prazo para resposta correrá da intimação da decisão que homologar a desistência. Vamos pensar o seguinte, o que nós temos? Olha, nós tínhamos 2 réus, o autor foi lá, desistiu da ação em face de um desses réus, ficou apenas o outro. Se ficou apenas o outro, quando que vai começar a contar o prazo? De quando essa pessoa for intimada da homologação, ou seja, de quando o magistrado foi lá e deu o ok para excluir uma das figuras do polo passivo. Certo? Tranquilo? Na prática não é uma situação muito comum, mesmo porque, enfim, até o litisconsórcio, a maioria dos casos não tem litisconsórcio, né? É menos, não é que não tem, é menos, é bem menos. Certinho, doutores? Até para o nosso vídeo não ficar muito longo, então aqui vamos fazer um resuminho do que nós falamos. Falamos então, olha, do artigo 335 do CPC, não é? Contagem do prazo. É o marco, vamos fazer direito, né? Marco inicial para a contagem dos prazos. Certinho, então, doutores, voltando só por causa do tamanho do vídeo, essa é a primeira parte da nossa aula, daqui a pouco eu volto para num outro vídeo para nós continuarmos, ok? Tá, joia, vamos lá.